Quando eu iniciei a minha carreira nesse universo de autoconhecimento, que comecei essa caminhada dentro dos estudos de neurociência, física quântica, autoconhecimento, crenças limitantes e crenças realizadoras, que é tudo uma coisa só. O homem só manifesta aquilo que tem consciência de ser, então logo a gente só manifesta aquilo que a gente acredita. Eu fiquei bugada em tentar entender, e buguei mesmo a mente, em tentar entender como ser rica antes de ter riqueza. Como ser bem-sucedida antes de ter esse sucesso na minha vida. Como ter relacionamentos conjugais, relacionamento conjugal na minha vida antes de ter. Como ser essa pessoa que tem esse relacionamento conjugal perfeito, e existe sim essa perfeição, eu falo por experiência própria, antes de ter, como ser antes de ter. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer para você como ser antes de ter e vou usar o exemplo da riqueza, como ser rico antes de ter dinheiro. Eu gosto muito de uma palavra que está lá na Bíblia que diz assim: ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu gosto muito hoje, mas eu já tive um ranço muito grande dessa palavra também. Porque como assim, meu Deus? Ao que tem, mais será dado, eu achava um pouco injusto. Eu só não tinha coragem de falar isso por conta do ambiente em que eu andava muito inserida. Eu andava muito inserida dentro de um ambiente religioso. Então era cheio de regras, você pode falar, você pode fazer, você não pode falar, você não pode fazer, você tem que. Vivia ali inserida nesse contexto e era bastante obediente. Depois é que me tornei rebelde. E me rebelar contra aquela identidade que antes eu tinha para assumir essa identidade aqui foi um tanto quanto desafiador para mim. Deixar o velho eu para trás para trazer essa nova consciência de ser. E por que eu estou começando com essa palavra? Ao que tem, mais será dado. Porque é o que tem a consciência de ser rico que será dado riqueza. E essa consciência, ela está onde, Luciana? Para que eu possa tomar posse. Está na nossa base de dados, nas nossas memórias, naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente viu, ouviu ou experimentou por repetição ou por forte impacto emocional na nossa vida. E enquanto a gente estava vendo, ouvindo e experimentando por repetição ou por forte impacto emocional, a gente estava tendo uma percepção e guardando aquela percepção como verdade. Então, quem ouviu dizer que ricos são miseráveis, que rico quanto mais tem e são gananciosos, que quanto mais tem, mais quer, e que são miseráveis, que às vezes eu já ouvi muito, come ovos para não gastar o dinheiro num bom pedaço de bife de carne. Já o pobre não. O pobre, ele vai lá e come o que ele quer, porque ele não tem essa necessidade de guardar dinheiro. Então, isso tudo são aprendizados que a gente vai guardando enquanto verdade dentro de nós. Agora, tá, Luciana, eu tenho essas memórias. Eu não sei usufruir nem do que eu tenho. Eu não sei ainda como ser rica para ter riqueza. Você pode me dar esse passo a passo? Estou aqui para isso. Vamos lá? Primeiro ponto que você precisa fazer é arrumar um caderno e uma caneta. Por quê? Porque você vai passar por um aprendizado. Tudo que você viu, ouviu, experimentou por repetição ou por forte impacto emocional te ensinou a viver daquela forma. Te ensinou a ver a vida daquela forma. E você vai caminhando e agindo e pensando na sua vida dessa forma que você aprendeu. Porque todos nós só experimentamos, fazemos e temos aquilo que nós temos consciência de ser. E o que é a consciência de ser? Aquilo que eu sei que é verdade. A crença. Aquilo que eu sei que é verdade, porque eu vivo isso. Eu consigo te provar, Luciana, que as coisas não são fáceis assim. Eu consigo te provar que o pobre, o negro, a mulher não tem voz e não tem vez. Isso tudo é crença. Tudo aquilo que a gente consegue provar através dos nossos resultados, que nós chamamos testemunhos para contar isso, é crença. Tudo aquilo que a gente entrega para os atores, que são neutros, mas que a gente fica dando significado o tempo todo diante daquilo que esses atores estão entregando pra gente, porque primeiro a gente deu aquele papel para aquele ator que é neutro desempenhar e ele desempenha com perfeição esse papel na nossa vida. Então, quando isso acontece, a gente tende a dizer não falei, é assim que acontece. Então, o primeiro passo que você vai fazer é aprender como que os ricos são, como que os ricos se comportam, como que eles pensam. Para quê? Para eu trazer esse aprendizado para a minha vida.
Não é o seu comportamento que vai criar a sua realidade. Porque o seu comportamento forçado só vai te trazer canseira. Mas o seu comportamento, você fazer algo porque você é aquilo, vai ser leve para você. Agora, você fazer algo para ser alguma coisa, vai te trazer canseira e vai fazer você manifestar alguém tentando ser. Tá bom? Então eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse ponto. Não é fazer para ser. É porque eu sou, eu faço. Mas porque eu sou aquela que sei, que sabe desse comportamento rico, é que eu começo a me comportar assim. Então, primeiro, para a gente transmutar essa nossa identidade, sair da riqueza para ir para a pobreza, em consciência de ser, eu preciso aprender. Por isso é que eu disse que você vai precisar de um caderno e de uma caneta. E você vai listar como que os ricos pensam, como que eles se comportam, para você começar a trazer para a sua vida em forma de aprendizado. Não para ficar julgando, porque aquilo que a gente julga na nossa vida, a gente também repele. Aquilo que a gente julga na nossa vida como ruim, como mal, a gente fica buscando, através dos mecanismos de defesa do ego, se proteger daquilo o tempo todo. Porque a nossa mente acaba entendendo que aquilo é ruim, é perigoso e liga logo um sinal de alerta. Então, às vezes não, a mentalidade pobre, ela está sempre com um mecanismo de defesa ativado, está sempre na defensiva em relação aos comportamentos, às pessoas e situações ricas, só que não param para observar isso. Já está aí o segundo ponto. O segundo ponto é você observar os seus comportamentos, se esses seus comportamentos estão alinhados com os comportamentos de quem é rico. Porque o ser sem ter é muito simples. Por exemplo, eu vou te explicar essa simplicidade. Eu tenho um carro, eu tenho um Compass ali na garagem. Ele tá aqui? Ele tá lá na garagem. Só que eu não fico aqui imaginando que eu tenho um carro, pensando nesse carro, para manifestar esse carro na minha garagem. Eu apenas sei. É o saber que sabe. Eu sei, eu tenho certeza que ele está na minha garagem, por mais que eu não esteja vendo. Eu não estou na minha garagem, eu não estou diante do carro. Mas eu tenho certeza que eu tenho o carro. Não ficam dúvidas dentro de mim. Que é a consciência de ser. Agora, a mentalidade que escolhe, Agora, a pessoa que escolhe sustentar a mentalidade pobre em relação ao exemplo que eu dei, vai dizer, tá, Luciana, mas para você é fácil, porque o seu carro está lá na garagem. Assim até eu fico tranquila. Entrou na defensiva. Deu o efeito Zenão, deixou claro para si mesma, alimentou dentro de si mesma que acontece com todo mundo, é fácil para todo mundo, menos para mim. Essa pessoa tem a consciência de ser, de que para ela não é fácil, de que para ela é difícil simplesmente ter um carro na garagem. A mesma coisa acontece para quem quer manifestar relacionamentos. Eu sou casada, eu tenho o melhor marido do mundo. É um marido provedor, é uma pessoa responsável, é honesta, é direita, é amigo, é executor, é agressivo. Não estou falando que ele usa essa agressividade contra o lar dele. É agressivo em relação a ir tomar as suas decisões e defender o seu lar, porque tem a energia masculina aguçada lá em cima. É carinhoso, é paciente, é bom ouvinte, é tudo que um dia eu sonhei. Mas antes de ter esse sonho manifesto na minha realidade, eu não me preocupava com isso. Eu sempre ficava tranquila, porque eu sabia que eu ia ter esse marido. Antes de tê-lo, mesmo depois de já casada. Eu sabia que eu ia ter esse marido antes de tê-lo. Eu não troquei de marido. Eu experimento uma experiência compartilhada com ele diferente da que eu experimentava antes. Porque eu renovei a minha mente no Senhor, trazendo para a minha vida tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável dentro de um relacionamento. E foi isso, assim como está escrito lá em Filipenses, que eu não sei quanto, mas foi isso que eu fiz. Nutri os meus pensamentos daquilo que eu queria experimentar. Nutri e alimentei os meus pensamentos daquilo que eu queria experimentar. Então pode ser que não esteja aí ainda, você não está vendo. Por exemplo, eu sou casada, tenho esse marido, mas cadê ele aqui agora?
Mas eu sei que tenho. Eu tenho certeza, eu não duvido. Eu não fico buscando técnicas para manifestar o marido, porque eu já tenho. Quem busca técnicas para manifestar, seja lá o que for, está assumindo que não tem. Você precisa buscar o aprendizado para integrar na tua vida. Por isso que às vezes você consome um monte de coisas aqui no canal do YouTube, te faz bem, faz sentido, dá virada de chave, é isso mesmo, mas você não consegue viver isso. Por quê? Porque você não integrou na tua vida. E para integrar na tua vida, primeiro você precisa cuidar do seu campo emocional, abrindo espaço no seu campo emocional, saindo da dependência emocional que você nem percebe que está por não parar para observar. E isso a gente consegue fazer sim através do autoconhecimento. Eu, Luciana, gosto de usar a ferramenta do Ho'oponopono para fazer essa limpeza de memórias tóxicas no campo invisível, nas emoções, que é a frequência vibracional que a gente emite ao universo. Frequência vibracional, emoção, vida em movimento no campo invisível, mas que é toda a energia que rege e atrai ou repele os resultados da nossa vida. Então, o primeiro passo para você ser primeiro é tomar consciência, é acreditar. De fato, é exercer a fé na tua vida. Não tá vendo, não tá ouvindo, não está experimentando, mas tem tanta certeza daquilo, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho certeza que eu tenho um marido amável, amigo e amante. Eu tenho essa certeza dentro de mim. Podem me trazer várias outras ofertas que eu ainda vou lembrar que é isso que eu tenho. Eu tenho um carro ali na minha garagem que é a minha manifestação, a SW4. É a minha manifestação. Está na minha garagem. Você pode abrir minha garagem agora e falar, não, Luciana, eu tô vendo aqui um Compass. Eu vou deixar você alimentando o que você quiser alimentar, mas eu, caladinha, quietinha, vou alimentar na minha mente, porque aqui eu tenho domínio, vou alimentar na minha mente exatamente o que eu determinei. Está feito. O como não é comigo. Mas já eu mostro também. Quer ver? Eu vou mostrar. Apesar de que as nossas manifestações são para as nossas experiências. Não para poder colocar em vitrine. Mas é para a gente usufruir, experimentar. Às vezes a gente quer manifestar pelos motivos errados e acabamos não manifestando porque já estamos manifestando alguém tentando manifestar algo para os outros verem o quanto que você é XPTO. Porque você ainda não percebe que é e busca na matéria se provar o tempo todo. Vestindo bem, mas não sendo elegante, não é a roupa, não é a marca, é a frequência. Não é o que você faz que vai fazer você ter muito dinheiro, mas é a frequência com o que você faz o que você faz. Por quê? Repare bem comigo. Existem profissionais e profissionais em suas áreas de atuação. Existem médicos e médicos. Existem médicos que são bons médicos, muito bom, mas não é tão bem sucedido quanto aquele que nem se empenha tanto. Por quê? Por frequência, por consciência de ser. Porque se a pessoa colocou na cabeça dela de que ela é boa naquilo que ela faz, ela pode entregar bem menos do que aquilo que você está aí suando para entregar, mas vai ter bem mais resultado, porque o resultado independe das ações. As ações já são consequências. As ações, pensamento, sentimento e comunicação já é consequência da sua manifestação. Já são os sinais que estão apontando para a sua manifestação. Pensamento, comportamento e sentimento e comunicação já são efeito da causa maior. E a causa maior é a sua consciência de ser. Se tiver dificuldade em realizar com todo o conhecimento que você já tem dentro do autoconhecimento, ó, observador de si mesmo aqui na descrição desse vídeo, tá? Só se já tiver conhecimento. Se for iniciante dentro do autoconhecimento, cuide primeiro do campo emocional, porque senão você vai cair naquele limbo que sabe e não realiza, tá bom? Agora, um ponto muito importante que eu quero deixar aqui para você nesse como ser rico para ter riqueza. Como que eu vou, Luciana, ser aquela pessoa milionária para depois eu ter esses milhões? Acreditando que já é. E aí é que tá o pulo do gato. Como que eu faço para crer naquilo que eu não estou vendo? É aí que você vai olhar, você precisa de uma base. Então você vai olhar para os comportamentos desse rico e vai se questionar em relação aos seus comportamentos, se estão parecidos. Lembrando que aquele comportamento que aquele rico está tendo, ele só tem aquele comportamento porque ele visita frequentemente um pensamento na cabeça dele. Eu sempre tenho. Independente do que aconteça, eu sempre tenho. Eu estou no jogo para ganhar. O rico, ele não é medíocre.
o rico rico, porque tem o falso rico, que é o que tem dinheiro, mas não consegue usufruir do dinheiro que tem, não consegue nem ver, e vive correndo atrás de dinheiro. Eu tô falando daquele rico leve, daquele rico próspero, daquele rico honesto, daquele rico que está vivendo uma vida de leveza. E eu falo isso por experiência, porque eu tenho atendimentos personalizados, e é claro que as pessoas que vêm são de classe média para ricos, porque é uma mentoria mais personalizada e é high ticket, um valor maior. E essas pessoas, às vezes, me procuram para poder manifestar dinheiro. Tem o dinheiro, mas não se percebe rico. Consciência de ser. Agora, o pulo do gato que eu gostaria de deixar para você aqui. É você que vai colocar esse pensamento dentro de você. É você que vai colocar esse treinamento dentro de você. Como? Treinando todos os dias. Para não ficar aquele pensamento vazio, pensar positivo, não é sobre pensar positivo. É lembrar que é. E sustentar isso na tua mente. Agora, imagine que tem dois bichinhos. O bichinho da riqueza e o bichinho da pobreza. Você vai começar a alimentar mais o bichinho da riqueza na sua cabeça. Então, toda vez que você estiver diante de, por exemplo, algum curso ou mentoria que o teu coração te chamou para entrar, você vai olhar para ele, se estiver conectado ao seu coração de participar, você vai olhar para ele, independente do valor que seja, e vai dizer, eu vou fazer esse curso. Eu não sei como. Nunca vai dizer, tá caro. Porque toda vez que você disser, tá caro, tá maior do que você. E o dinheiro, ele precisa ser menor do que você para você dominar sobre ele, para ele vir na tua frequência. Ele precisa ser neutralizado diante de ti. E a única ferramenta capaz de neutralizar o dinheiro é a tua mente. Então, emitiu a frequência da neutralização sobre o dinheiro, imediatamente ele perde cor, perde tamanho, perde poder diante de você. Daí você consegue dominar sobre ele. Ele fica abaixo de você. E quando a gente tem o dinheiro sobre o nosso domínio, a gente não compra compulsoriamente. A gente não age em cima dessa compulsão. Por exemplo, alguém está precisando de dinheiro, eu vou pegar o meu, porque o meu eu tenho aqui, eu vou dar para essa pessoa. Não, você vai entender que aquela pessoa está vivendo segundo as escolhas dela e vai continuar vivendo a sua vida, lembrando que a sua vida foi constituída de acordo com as suas escolhas. Então, como que eu vou ser rica para ter dinheiro? Não me diminuindo diante de nada que o dinheiro compre. Então, é não me diminuindo diante de nada. É essa a casa dos sonhos que eu quero. Nossa, é caro. Quem é o dinheiro na fila do pão? É essa que eu quero. É essa que eu vou comprar. Se imagine lá naquela casa, vivendo lá dentro, e toda vez que vier, nossa, mas e como que eu vou fazer dinheiro? Como não é com você? Porque você pode simplesmente ir lá na sua conta e de repente tem lá uma transferência. Luciana, as coisas não são assim não, tá vendo? É a tua crença que sustenta os seus resultados. Você pode simplesmente ganhar de presente. Alguém pode passar na rua e dizer, olha, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou fazer uma boa ação. Hoje eu vou dar uma casa para alguém, e é uma casa boa. Porque eu tenho tanto, que eu não sei o que é que eu faço com esse dinheiro, então eu vou dar uma casa. Mas às vezes você se preocupa tanto com como, que esquece de assumir o que você de verdade quer na sua vida. Você fica olhando para as suas forças e não confia no poder de Deus sobre a tua vida para essa manifestação. Você acredita no poder de Deus para o desafio que você está vivendo e diz assim, é só Deus na causa. Estou vivendo o que Deus quer. E eu te pergunto, é isso mesmo que Deus quer? Outro comportamento, mas eu posso fazer um vídeo aqui só sobre os comportamentos. Mas só estou dando aqui uma luz para você em relação a isso. Mas é você quem vai buscar e anotar. Porque tem um estilo de vida que você quer experimentar. E você vai criar a sua base de dados em relação à riqueza baseado no que você quer experimentar. Não no que Luciana está experimentando. Então eu saí da limitação parando de ser medíocre. Então eu ia para uma pizzaria, Luciana, vamos almoçar? Vamos para a pizzaria? Vamos. Um grupo de amigas indo para a pizzaria. Vamos pedir pizza de camarão. Você não gosta de pizza de camarão? Tá bom, pode ser. Não, mediocridade. Não, eu quero pizza de tal coisa. Dá pra gente pedir metade de uma coisa e metade de outra, porque eu quero de tal coisa. Caso contrário, vocês pedem essa que eu vou pedir a minha pequena individual, tá bom? Mas não aceite menos do que aquilo que você quer. Se for menos do que aquilo que você quer, diga não, não quero. Porque de fato não é o que você quer, e pra que você fica aceitando? Pra se colocar no arquétipo da coitadinha? Cavalo ganhado não escolhe os dentes. Escolhe sim, caso contrário, eu não quero cavalo. Tem uma outra crença, meu Deus. Mas antes um pássaro na mão do que dois voando. Pega isso aí mesmo. Deixa os dois voando, porque aquilo que tiver de ser meu virá até mim. Vai pousar aqui no meu dedinho, os dois passarinhos. Sem eu precisar ficar correndo atrás. Porque eu sou soberana no meu mundo.
Eu mando e desmando energeticamente falando. Agora, quando eu nego esse poder, que eu negando ou não está aqui dentro de mim, aí eu começo a manifestar aquilo que frequentemente eu estou visitando no meu pensamento. Então, imagine que a riqueza e a pobreza sejam dois bichinhos. E qual é o alimento que alimenta o bichinho da riqueza? Qual é o alimento que alimenta o bichinho da pobreza? É esse alimento aqui da riqueza que você vai começar a mandar para a tua cabeça. Na hora que você vê algum rico tendo um comportamento de superioridade, ao invés de você julgar, você vai observar e vai dizer isso. Ele não é medíocre. Ele sabe exatamente o que quer. E exige exatamente o que quer. Agora, a gente, quando vê algum rico exigindo alguma coisa, é porque é arrogante. Dinheiro não leva desaforo para casa. Porque o desaforo que você joga no dinheiro, ele manda de volta para você. Mas ele não leva para casa não, porque dinheiro é neutro. Então, para eu ser rico, antes de ter riqueza, eu preciso assumir na minha consciência a mentalidade rica. E eu assumo anotando e trazendo esses comportamentos para a minha vida em frequência, certeza sem duvidar. É essa a frequência para sustentar, seja lá o que for que você quiser na sua vida. Porque é essa frequência que você já usa para sustentar, seja lá o que for que você estiver vivendo na sua vida, tá? Se você está vivendo uma vida miserável, de pobreza, de dor, de falta, de escassez, da que ganha dinheiro e não fica com dinheiro, faz dinheiro, mas não consegue usufruir esse dinheiro, é porque é esse o alimento que você está dando para a pobreza ou riqueza dentro da tua cabeça. É esse o alimento. É você que fica, meu Deus do céu, como que eu faço para pagar as dívidas? Aí o universo vai trazer o como você faz para pagar as dívidas junto com dívida. Porque teve aí um pedido, como que eu faço para pagar as dívidas? Tem dívidas, vai pagar dívidas e trazer mais dívidas para pagar mais dívida. Porque esse foi o pedido. Meu Deus, como que eu faço para poder investir com sabedoria todo esse dinheiro? O universo vai trazer a ideia para você investir todo esse dinheiro e vai trazer também esse dinheiro. Experimenta, gente. Não custa nada, é na mente, não precisa fazer nada. Experimenta. Entra para dentro do teu quarto, mente e renove ela no Senhor. Fecha a porta, fica lá quietinho. Não precisa sair falando para ninguém não, para ninguém vir jogar água na tua fogueira. Mas você pode, porque Deus não te criou com falha nenhuma. Tu tá perfeita, a tua mente é perfeita e poderosa quanto qualquer mente que você acha brilhante. Porque quem te criou tem a mente brilhante compartilhada com você, tá bom? Gratidão pela tua presença aqui. Me deixa aqui nos comentários como que tá sendo para você ouvir o que você ouviu aqui. E se você estiver alimentando a pobreza na sua vida sem perceber, me deixe saber aqui também. Inclusive, o próximo vídeo será sobre alguns comportamentos aí para te ajudar a alimentar o bichinho da riqueza sobre a tua vida, na tua mente. E aproveita que é energia, é frequência. Não precisa praticamente fazer nada, a não ser mudar o filme e o diálogo mental que está acontecendo na tua mente agora em relação a dinheiro e compromissos financeiros, tá bom? Gratidão pela tua presença aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!